Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Macedo e no vídeo de hoje vou ensinar o passo a passo de como fazer esse rack decorativo usando caixas de papelão. Vamos lá para o passo a passo? Primeiro, vamos precisar de caixa de papelão. Aqui eu já tenho uma caixa desmontada e depois de desmontar essa caixa eu vou passar as medidas da placa de papelão que vou fazer. Para fazer as marcações, estou usando uma trena. Aqui vou passar as medidas da placa que vou fazer e depois com a régua vou traçar uma linha reta nessas medidas para ficar bem retinha, certo? E depois que passar essas medidas para o papelão, vou cortar com a ajuda de um estilete. Mas se você não tiver estilete, você pode usar a tesoura, mas eu aconselho que você use um estilete que é bem mais prático de fazer, certo? De cortar o papelão. Depois que cortar, eu vou fazer 6 moldes de papelão dessa forma, do mesmo tamanho, certo? E depois vou colar um sobre o outro usando a cola branca para formar a placa de papelão, certo? É só eu passando cola entre uma camada e outra de papelão e colando um sobre o outro, certo? Um em cima do outro. Você vai repetir esse processo na colagem de todas as camadas. Depois que você colar todas as camadas de papelão, você vai pegar e vai colocar um peso em cima dessa placa e vai deixar secar, certo? Você pode tanto usar o papelão fino quanto o papelão grosso, certo? Agora vamos para as medidas das placas de papelão. Para fazer esse rack, eu vou usar 4 placas de papelão de 64 de comprimento por 31 de largura. Todas essas placas têm 6 camadas de papelão, mais 2 placas de 1,24 m de comprimento por 31 de largura. Cada placa tem 6 camadas de papelão, certo? Também vou usar uma placa de 42 de comprimento por 31 de largura. Essa placa também tem 6 camadas e foi feito com a mesma técnica que fiz a primeira placa. Também vou usar mais uma placa de 1,35 m de comprimento por 34 de largura. Essa aqui tem 5 camadas de papelão e vai ser a parte de cima do rack. Vou usar mais uma placa de papelão com 2 camadas de 1,24 m de comprimento por 69 de largura. Essa daqui é a parte de trás do móvel, certo? E também foi feito com a mesma técnica que usei na primeira. Vou usar como base essa placa de 1,24 m de comprimento por 69 de largura para montar o rack. E vamos para a montagem. Montar, vou usar cola quente e cola branca e fita crepe. Aqui é simples a montagem, não tem segredo, é só colar as placas bem firme uma na outra. Aqui eu vou passar primeiro a cola branca no local que vou colar essa placa de papelão e depois vou passar um pouco de cola quente. A cola quente vai servir para segurar a placa de papelão no local até a cola branca secar. Eu vou repetir esse processo na colagem de todas as placas, certo? É só passar a cola branca e depois passar um de cola quente e colar a placa no local, segurar alguns segundos até a cola quente secar, certo? Aqui eu já colei a primeira placa, que é a parte de cima do rack. Colei a primeira placa, que é a parte de cima do rack, e agora eu vou colar a primeira lateral. É o mesmo processo. Passa cola branca, depois passa um pouquinho de cola quente, cola a placa no local e aqui eu estou usando um pedaço de fita crepe para fixar uma placa na outra. Isso vai fazer com que a placa não saia do local, certo? Colei a primeira lateral, agora eu vou colar a segunda lateral. É o mesmo processo. Passa a cola branca, depois passa um pouco de cola quente e cola a placa no local. E para ajudar essa placa não sair do local, também usei um pedaço de fita crepe, certo? Colei a parte de cima, as 2 laterais e agora eu vou colar essa parte de baixo, certo? Passa cola branca da mesma forma. Depois passa cola quente e cola essa placa no local. E vou usar também a fita crepe para fixá-la no local até essa cola secar. Nessa etapa de colagem de placa, que é a montagem do rack, é muito importante que você cole essas placas bem coladas uma na outra, certo? Para não correr o risco dela soltar. Aqui eu já colei a base da estrutura, certo? Que é a parte de cima, a parte de baixo e as 2 laterais.
E agora eu vou colar as divisórias da parte de dentro do rack. Nessa parte eu vou fazer a marcação bem certinha no local onde vou colar essas divisórias. Depois que fiz a marcação, vou passar cola branca no local onde vou colar essa placa. E depois vou passar um pouco de cola quente. Vou pegar essa placa e vou colar no local e vou conferir se ela está bem certinha no local, certo? Colei a primeira divisória e vou colar a segunda divisória da mesma forma. Fiz a marcação, passei cola branca e cola quente e colei a placa no local. E ficou assim, eu colei essas duas divisórias da parte de dentro e agora eu vou colar essa divisória da gaveta. Fiz a marcação e colei no local. Eu vou deixar todas as medidas aparecendo na tela, certo? Da distância de cada placa. Finalizei de montar a estrutura do rack, ficou assim, e agora eu vou fazer o acabamento de frente das placas de papelão com tiras de papel Paraná da mesma espessura das placas, certo? Essa folha de papel Paraná você encontra em papelaria, é vendida uma folha completa. Eu faço a marcação das tiras na folha e depois corto. Essa placa de 1,35 m por 34 de largura eu não colei porque eu vou deixar para colar no final, que é a parte de cima, certo? Aqui eu já colei as tiras de papel Paraná usando a cola quente e ficou assim. Aqui eu cortei duas tiras de papelão de 30 centímetros de comprimento por 2 de largura e vou colar uma na outra usando a cola branca, certo? Essas tiras vai servir para sustentar as parteleiras que vou colocar nessas divisórias do rack, certo? Dentro do rack. Então eu fiz 6 tiras iguais do mesmo tamanho, com 2 camadas de papelão e vou colar lá no local que vai ser dentro desse rack, certo? Eu vou fazer a marcação com a ajuda de uma régua nos locais onde vou colar essas tiras e depois vou colar com a cola branca, certo? Mas se você não quiser for fazer e não quiser usar a cola branca, você pode usar a cola quente para fazer esse processo. Lembrando, eu vou deixar todas as medidas aparecendo aqui na tela da distância que colei essas tiras de papelão, tá certo? E se você gosta desse tipo de conteúdo de móveis feitos de papelão e de vasos artesanais e não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se caso você queira fazer esse projeto, eu vou deixar tanto na descrição desse vídeo a lista com todo o material que usei para fazer e também as medidas das placas de papelão. Finalizei de colar as tiras de papelão que vai servir para segurar as parteleiras de vidro que vou colocar aqui dentro e ficou assim. Agora eu vou deixar essa cola secar e vou fazer a papietagem. Para fazer a papietagem vou usar cola branca diluída em água e revista velha. Se você não tiver revista velha, você pode usar livros velhos ou jornal, livros velhos ou até mesmo folha de caderno que você não usa mais, que você tem aí na sua casa, certo? O importante é você colar camadas de papel com cola em todo esse móvel e deixar secar. Aqui eu vou colar mais ou menos entre 2 a 3 camadas de papel com cola e vou deixar secar. Você pode colar uma camada e depois esperar secar e colar as outras camadas, ou você pode colar as 3 camadas de uma vez e deixar secar. Eu gosto de colar todas as camadas de uma vez e depois deixo secar. E lembrando, quanto mais camadas de papel com cola você colar, mais firme vai ficar a estrutura do rack. Algumas pessoas me perguntam aqui nos comentários de qual é a quantidade de água que tem que colocar na cola. Você só vai colocar um pouquinho de água, certo? Para deixar a cola um pouquinho líquida, para facilitar na hora que você for passar a cola no papel e for colar no local, certo? É só um pouquinho, não muito. Você não pode deixar a cola muito aguada. Finalizei de fazer a papietagem tanto no rack, em toda a estrutura do rack, e também fiz a papietagem naquela placa que vou colar por último em cima do rack e vou deixar secar, certo? Aqui eu colei todas as camadas de uma vez e vou deixar secar mais ou menos entre 12 a 24 horas. Depois que deixei secar, vou cobrir essa parte de trás do rack usando esse papel graft, que é o mesmo papel que é conhecido também como papel madeira. Aqui é conhecido onde eu moro como papel madeira, mas ele é chamado
de papel grafite que você encontra em papelaria. E para colar esse papel na parte de trás do rack, vou usar a cola branca diluída em água. Vou cobrir essa parte de trás do rack, também vou cobrir a parte de baixo do rack e vou cobrir lá onde vou encaixar a gaveta, que é essa parte aqui, ó, certo? Vou cobrir essas três partes, a parte de trás, a parte de dentro da gaveta e também a parte de baixo do rack, certo? E depois que cobrir com esse papel essas partes, vou deixar secar e vou trabalhar agora com papel contact. Esse papel contact você encontra em loja de decoração. Eu encontrei esse papel em loja de decoração, mas você pode encontrar em papelaria também, certo? Estou usando um papel contact com esse design de madeira amadeirado. Se caso você for fazer esse projeto ou outro projeto feito de papelão, você pode também usar o papel grafite, aquele papel que eu usei para cobrir a parte de trás desse rack, para cobrir todo o móvel, certo? Você cobre com esse papel, o papel grafite, usando a cola branca diluída em água e depois deixa secar e aplica o verniz para madeira. Aqui nessa parte estou cobrindo com papel contact, é simples. Eu gosto de cortar tiras dessa forma do papel contact e vou colando nessas partes assim, ó, nos cantos, nessa parte da frente da placa de papelão, sempre respeitando a direção do desenho da madeira. Depois que colar nessas partes, nesses cantos e na parte da frente das placas de papelão, eu vou completando, depois eu completo cobrindo essa parte maior dessa forma, certo? É simples de fazer, não tem segredo. O importante é só respeitar o desenho da madeira, certo? A direção do desenho da madeira que tem no papel. Vamos lá, eu vou repetir como eu faço para cobrir com esse papel. Primeiro eu corto tiras desse papel contact e vou colando nos cantos. Em todos os cantos do móvel eu vou colando essas tiras, sempre respeitando a direção do desenho que tem da madeira, certo? Depois eu corto um papel maior, um pedaço de papel maior e vou completando dessa forma que você está vendo aqui no vídeo. É simples, não tem segredo. O importante mesmo é só respeitar o desenho que tem no papel da madeira. Essa placa que estou cobrindo agora, ela é a placa que vai ficar em cima do rack, que eu vou colar em cima do rack. Então eu vou cobrir só as laterais dela e a parte de cima. Essa parte de baixo que vou colar, eu não vou cobrir totalmente. Dessa forma aqui que está aparecendo aqui no vídeo, ó. Cobri o lado de cima totalmente, a lateral e o outro lado que vou colar eu não cobri com o papel. Então ele ficou assim, aqui eu já cobri o rack e aquela placa que está lá em cima que vou colar agora. E para colar essa placa é simples, não tem segredo. Eu vou passar a cola branca em toda essa parte de cima do rack. Depois que passar essa cola branca, eu vou colar essa placa em cima. E depois de colar essa placa em cima, vou colocar um peso para ajudar essa placa a colar bem firme nessa parte aqui de cima, tá? Depois eu vou deixar secar mais ou menos entre 12 a 24 horas para mexer nessa placa. Colei a placa da parte de cima do rack e deixei secar. E agora eu vou fixar os pés na parte de baixo do rack, certo? Eu coloquei essa parte de baixo para cima para facilitar na hora que for fixar esses pés. Esses pés eu comprei em uma loja de material de construção que tem aqui, mas você encontra pela internet também, certo? Aqui eu vou furar o local onde vou fixar esses pés com a ajuda de uma tesoura fina e depois eu vou rosquear esses pés que já vem com parafuso, que facilita bastante na hora de fixar. Para esse projeto estou usando 5 pés do mesmo tamanho, certo? Mas se você não quiser usar esses pés, você pode também usar rolos de papel ou até mesmo canos de PVC para fazer esses pés. Fixei os pés e ficaram assim, dessa forma. E agora vou fazer a gaveta. E para fazer a gaveta cortei pedaços de papelão desse tamanho que está aparecendo aqui na tela. Estou usando papelão grosso, tá, pessoal? E para montar estou usando a cola quente, mas se você não quiser usar a cola quente, a pistola de cola quente, ou se não tiver, você pode usar a cola branca. É só usar a fita crepe para ajudar na colagem. Aqui é só passar a cola quente
no local onde você vai colar o pedaço de papelão e depois ir montando dessa forma como se fosse uma caixa. Depois que finalizar de montar a estrutura da gaveta, vou colar mais uma camada de papelão de cada lado. Estou usando um papelão grosso, mas você pode usar também um papelão fino, tá? Aqui eu vou passando cola branca nesses pedaços de papelão e colando de cada lado, certo? Vai ficar ao todo 2 camadas de cada lado. Depois que reforçar dentro da gaveta colando mais uma camada de papelão de cada lado, vou fazer a papietagem. Vou cobrir toda essa gaveta usando papel graft e cola branca diluída em água. Eu vou cobrir tanto na parte de dentro dessa gaveta quanto na parte de fora. Depois que cobrir toda essa gaveta com esse papel graft, vou deixar secar e vamos para a próxima etapa. Lembrando, caso você queira fazer esse projeto, vou deixar todas as medidas e a lista do material que usei aqui na descrição desse vídeo. Cobri a gaveta e deixei secar e ela ficou assim. E agora eu vou colar um papelão de frente da gaveta um pouquinho maior que ela, certo? Estou usando um papelão de 42 centímetros e meio por 16 de largura. Vou cobrir ele com esse papel contact, que é aquele mesmo papel que cobriu o rack, certo? Eu só vou cobrir um lado, depois vou colar ele de frente da gaveta. Depois que colar usando a cola branca, vou deixar secar e vou fixar o puxador. Estou usando esse modelo de puxador, certo? E para fixar esse puxador no local, vou usar parafusos. Vou fazer a marcação bem centralizada, onde vou fixar o parafuso, depois vou furar com a ajuda de uma tesoura com a ponta fina e depois vou colocar o parafuso e fixar o puxador no local dessa forma. Fixei o puxador e ficou assim. E agora eu vou colocar a gaveta lá no rack, que vai ficar desse jeito aqui. E agora vou colocar as prateleiras lá no local onde eu fixei aquelas tiras de papelão. Lá naquela parte onde eu cortei as tiras e colei 2 de cada parte, 2 de cada divisória do rack. E agora eu vou colocar esses vidros, que vai ser as prateleiras a partir de dentro, certo? E eu vou deixar as medidas aparecendo aqui na tela desses vidros que usei. E esse foi o resultado final do rack. Se você gostou desse projeto, deixa o like e comenta aqui o que você achou dele, certo? E se você é novo aqui no canal e não é inscrito, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, ok? Aqui no final do vídeo eu vou deixar um vídeo mostrando a resistência desse rack. Ele fica bem firme. Eu vou subir em cima dele para vocês verem como vai ficar, como ele é bem firme, tá certo? Aqui, ó. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Macedo e no vídeo de hoje vou ensinar o passo a passo de como fazer esse rack decorativo usando caixas de papelão. E a primeira coisa que vamos fazer são as placas de papelão. Para fazer as placas de papelão não tem segredo, você vai precisar de muitas caixas de papelão. Depois você vai desmontar uma caixa, vai passar as medidas da placa que você vai fazer. Depois que você passar essa medida, você vai cortar usando uma tesoura ou um estilete. Se você usar o papelão um pouquinho grosso, aconselho que você use o estilete. Depois que você cortar, você vai cortar mais ou menos de 6 a 7 pedaços iguais de papelão e depois vai colar um sobre o outro usando a cola branca ou a cola de papel que você encontra em papelaria.
A montagem da placa não tem segredo, você vai passando cola e depois vai colando um pedaço de papel um sobre o outro dessa forma. Depois que você colar todas as camadas de papelão, você vai pegar um peso e vai colocar em cima e vai deixar essa cola secar. Agora vamos para as medidas das placas de papelão que vou usar para fazer esse rack. Eu vou usar 2 placas de papelão de 1,35 m de comprimento por 32 de largura com 7 camadas de papelão. Cada placa dessa tem 7 camadas de papelão, certo? Também vou usar uma placa com 2 camadas de 1,35 m de comprimento por 69 de largura. Essa placa tem 2 camadas de papelão e ela foi feita daquela forma que eu ensinei no início do vídeo, ok? Vou usar também 4 placas de 63 de comprimento por 32 de largura com 7 camadas de papelão cada placa. Lembrando que você pode usar tanto papelão fino quanto papelão grosso para fazer essas placas, ok? O importante é que essas placas fiquem bem firmes. Eu vou usar também uma placa de 46 de comprimento por 32 de largura. E agora vamos para a montagem desse móvel. E para a montagem eu vou usar cola branca e cola quente. Se você não tiver a pistola de cola quente, você pode usar só a cola branca. Vai demorar um pouquinho para secar, mas dá certo com um pouco de paciência. A montagem não tem segredo, você vai passar a cola branca no local onde você vai colar a placa de papelão, dessa forma que você está vendo aqui no vídeo. Estou usando como base aquela placa maior de 2 camadas de papelão. Depois que passar um pouco de cola branca no local, eu vou passar um pouco de cola quente. A cola quente vai servir para segurar a placa no local até a cola branca secar. Aqui eu já colei a primeira placa de papelão e vou deixar secar. E coloquei ali uma placa para segurar ela até a cola quente segurar ela bem firme no local. Aqui eu vou colar a primeira lateral, é o mesmo processo. Passa cola branca no local onde você vai colar a placa de papelão e depois passa um pouquinho de cola quente. E para ajudar a placa não sair do local, eu vou usar essa fita crepe. Estou usando a fita crepe grossa, mas você pode usar a fita crepe fina também, certo? Eu colei a parte de cima, uma lateral e agora eu vou colar essa parte de baixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo de móveis feitos de papelão e de vasos artesanais e não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se caso você for fazer esse móvel ou outro móvel aqui do canal feito de papelão, é muito importante que você cole essas placas de papelão bem firme no local. Aqui para colar essa outra placa da parte de baixo do móvel, usei aquela lateral lá naquele outro canto para que essa placa não fique torta, né, no local, fique bem certinha. Então colei a parte de cima, a parte de baixo e a primeira lateral e agora eu vou colar a outra lateral. Depois que colar essa segunda lateral, vou usar a fita crepe para fixar ela bem certinha no local. E ela ficou assim, aqui é a base da estrutura do rack e agora eu vou fazer a marcação das divisórias da parte de dentro, onde vou colar as placas da parte de dentro, certo? Nessa parte é muito importante fazer a marcação bem certinha para depois colar as placas no local. Aqui eu fiz a marcação dessas placas da parte de dentro e depois vou colar. É o mesmo processo, passa cola branca e depois passa um pouco de cola quente e cola bem certinha essa placa no local, certo? Colei a primeira divisória e vou colar a segunda divisória. E as medidas que colei essas placas foram essas. Eu colei com a distância de cada lateral com 38 centímetros de distância. E depois vou colar essa última placa que vai ser a divisória da parte da gaveta, certo? E essa divisória da gaveta eu colei com 21 centímetros de distância dessa outra placa da parte de cima. Finalizei de montar a estrutura do rack, ela ficou assim e agora para fazer acabamento de frente das placas de papelão vou usar tiras de papel Paraná da mesma espessura das placas de papelão. E para colar vou usar a cola quente, mas se você não tiver a pistola de cola quente você pode usar a cola branca, certo? E se você não encontrar esse papel Paraná, você pode usar tiras de papelão fino, aquele papelão bem fino para fazer esse acabamento. Fiz o acabamento de frente das placas de papelão e agora eu vou cortar tiras de papelão com 2 centímetros de largura dessa forma. Passei as medidas para o papelão e cortei com estilete e ficaram assim
e depois eu vou colar 3 camadas de papelão para essa tira ficar um pouquinho grossa, que ela vai servir para fazer o suporte das prateleiras que vou colocar nas laterais do rack. Eu vou colocar umas prateleiras de vidro, então essas tiras vai servir como suporte. Eu vou colar ela dessa forma que vai aparecer aqui no vídeo, nas laterais, e vou colar com a altura de 31 centímetros da parte de baixo para a parte de cima, com 31 centímetros de altura. Essas tiras de papelão têm 28 centímetros de comprimento por 2 centímetros de largura. Cada tira tem 3 camadas de papelão. Colei as tiras e elas ficaram assim. Esses vai ser o suporte das prateleiras que vou colocar aqui, elas de vidro. Então essas tiras vai servir como suporte. E agora vamos para a papietagem. Para a papietagem vou usar cola branca diluída em água e revista velha. Se você não tiver revista velha, você pode usar livros velhos ou jornal, que vai dar o mesmo efeito. O importante é você colar várias camadas de papel com cola e depois deixar secar. Eu gosto de colar entre 2 a 3 camadas de papel. Você pode colar as 3 camadas de uma vez, ou então esperar a secagem entre uma e outra camada. O tempo de secagem vai depender muito da temperatura da cidade onde você mora. Também tem várias pessoas que perguntam a quantidade de água que coloco na cola. Para diluir a cola na água. Você vai colocar pouca água, certo? Para que essa cola fique um pouquinho líquida e facilite na hora que você for aplicar a cola no papel. Se você gostou desse projeto, lembrando que vou deixar todas as informações, como o tamanho das placas, quantidade de camadas de papelão de cada placa, na descrição do vídeo, e também a lista com todo o material que usei para fazer esse projeto. Uma dica: quanto mais camadas de papel com cola você colar no seu móvel, mais firme ele vai ficar. Você pode colar entre 3, 4, 5 e vai até quantas camadas você conseguir colar. Mas o importante é você colar entre 1 a 2 camadas. Aqui eu já tenho as medidas da gaveta, certo? Cada plaquinha dessa daqui tem uma camada e essas são as medidas. E para montar a gaveta vou usar a cola quente. Lembrando, se você não tiver a cola quente, você pode usar a cola branca para montar e usar a fita crepe para auxiliar na colagem. A gaveta ficou assim e agora eu vou reforçar em cada lado com mais uma camada de papelão e vou colar essas camadas com cola branca. Finalizei a montagem da gaveta e agora vamos fazer a papietagem. Vou colar 2 camadas de revista com cola em toda a gaveta e vou deixar secar. Se você não tiver revista, você pode usar livros velhos ou jornal, que vai dar o mesmo efeito. Fiz a papietagem tanto no rack quanto na gaveta e deixei secar e eles ficaram assim. E agora nessa parte de trás do rack eu vou cobrir com papel graft, que é o mesmo papel que aquele papel madeira. E para colar esse papel na parte de trás do rack, eu vou usar cola branca diluída em água. E vou cobrir só essa parte de trás do rack com esse papel. Cobri a parte de trás do rack e deixei secar. E agora eu vou trabalhar com papel contact. Esse papel contact eu vou cobrir toda a estrutura do rack e também a gaveta. Só não vou cobrir a parte de trás, que já cobri com papel graft, ok? Esse papel contact você encontra tanto em papelaria ou em lojas de decoração. Esse eu encontrei em uma loja de decoração. E para cobrir todo o rack e a gaveta, usei 2 rolos e meio. Cada rolo desse papel eu encontrei com 5 metros, mas você pode também encontrar rolos com 10 metros de comprimento.
cobri o rack e agora eu vou cobrir toda a gaveta usando o mesmo papel contact, certo? Que vai ficar dessa forma aqui. Depois que cobrir a gaveta, eu vou usar um pedaço de papelão desse tamanho que você está vendo aqui no vídeo, certo? Depois que cortar esse pedaço de papelão desse tamanho, vou cobrir com o mesmo papel contact que cobri a gaveta e o rack, que vai ficar assim. Esse pedaço de papelão tem 46 de comprimento por 21 de largura, certo? E cobri esse papel com o mesmo papel contact e vou colar de frente da gaveta. Vou colar esse papelão de frente da gaveta usando a cola branca e vou deixar secar. Depois que esse papelão secar, certo? A colagem, eu vou fixar o puxador. E para fixar o puxador de frente da gaveta, vou usar parafuso, certo? Vou fazer a marcação bem certinha, bem centralizada, de onde vai fixar esse puxador. Vou fazer o furo de onde vai passar o parafuso com a ponta de uma tesoura bem fina, mas você pode usar também um prego para fazer esse furo, ok? Fiz o furo e fixei o puxador. Ele ficou assim. Aqui eu já tenho o móvel, o rack todo coberto com papel contact e a gaveta que vou encaixar aqui no local, que ele vai ficar assim. Agora eu vou fixar os pés do rack. E para fixar esses pés, eu vou usar esses pés que encontrei em uma loja onde vende móveis. Se você for fazer esse projeto ou outro projeto e se você não encontrar esses pés na cidade onde você mora, você pode encontrar pela internet, ou então você pode usar até mesmo rolo de papel para fazer os pés do móvel, certo? Aqui eu vou fazer o furo com a tesoura e vou fixar esses pés no local. Como esses pés ele tem um parafuso para encaixar, eu fiz o furo com a tesoura e só fui encaixando, girando, encaixando ele no local. Fixei os pés e eles ficaram assim. E agora eu vou colocar as prateleiras de vidro lá naquele local onde colei aquelas tiras de papelão lá no início do vídeo. Mandei fazer 2 pedaços de vidro de 38 por 32, que é o tamanho bem certinho para encaixar naqueles locais, certo? Agora eu vou colocar só lá no local e ele vai ficar dessa forma aqui. E esse foi o resultado final do rack. Se você gostou, deixa seu like e comenta aqui nos comentários o que você achou desse projeto. E se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E lembrando que esse rack pode ser usado normalmente como se fosse um móvel de madeira, porque ele fica bem firme, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Macedo e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo de como fazer esse aparador todo feito de papelão. E a primeira coisa que vamos fazer são as placas de papelão. Para fazer as placas não tem segredo, você vai precisar de caixas, muitas caixas de papelão. Depois vai passar as medidas do tamanho da placa que você vai fazer para o papelão. Depois de passar bem certinho, você vai pegar e vai cortar com a ajuda de um estilete. Se você não tiver estilete, você pode usar a tesoura para cortar. Agora vamos para a montagem da placa de papelão. A montagem é simples, você vai precisar de 7 pedaços de papelão do mesmo tamanho e você vai fazer assim. Você aplica cola branca em todo o papelão e vai colando um em cima do outro dessa forma. Depois que você finalizar de colar todas as camadas, é só colocar um peso em cima e deixar secar. Agora vamos para o tamanho das placas de papelão. Vou usar 3 placas de 1,20 m de comprimento por 30 de largura com 7 camadas de papelão cada placa. Também vou usar 2 placas de 70 de comprimento por 30 de largura. Também essas placas têm 7 camadas de papelão. Vou usar mais uma placa com 2 camadas de papelão de 1,25 m de comprimento por 70
de altura. Essa placa também é feita com a mesma técnica lá do início. Vou usar mais duas placas de papelão de 1,20 m de comprimento por 10 cm de altura. Essas duas placas têm 4 camadas de papelão cada placa. E também vou usar mais uma placa de 30 cm de comprimento por 13 de largura. Essa placa tem 7 camadas de papelão. E para a montagem do móvel vou usar cola branca e cola quente. A montagem não tem segredo, o importante é você colar as placas de papelão bem firme no local. Aqui eu vou passar a cola branca no local onde vou colar a primeira placa, depois vou passar um pouco de cola quente. A cola quente vai servir para segurar a placa de papelão no local até a cola branca secar. Vou repetir esse processo na colagem de todas as placas, ok? Aqui eu colei a primeira placa e vou colocar essa outra placa para segurar ela no local até a cola quente secar e segurar ela em pé. Agora eu vou colar a primeira lateral. Vou passar a cola branca e depois passo um pouco de cola quente para segurar ela no local. Depois que colar essa primeira lateral, vou usar um pedaço de fita crepe para ajudar a essa placa não sair do local, ok? Você pode usar fita crepe para também auxiliar na colagem de uma placa na outra também. Se você gosta desse tipo de conteúdo de móveis feitos de papelão e de vasos artesanais e não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Eu já colei a parte de cima e a primeira lateral e agora eu vou colar essa placa da parte de baixo. Essa placa que tem 10 centímetros de altura. Essa placa vai ajudar a sustentar a placa da parte de baixo. Aqui eu vou fazer o mesmo processo, passa cola branca e depois passa um pouco de cola quente e cola ela dessa forma. Depois que colei ela, vou colar essa placa da parte de baixo, certo? Vou passar a cola branca, cola quente e colo ela no local bem certinho. Nessa parte eu fiz a marcação para o móvel não ficar torto. Depois que colei essa placa, vou colar a segunda lateral. Colei a segunda lateral e auxiliei a colagem com a fita crepe. Aqui eu vou colar a segunda placa, que é essa parte de baixo de 1,20 m por 10 m nessa parte de frente. Depois vou fazer a marcação onde vou colar a outra placa, que vai ser a divisória das gavetas, ok? Que vai ser a parte das gavetas nessa parte de cima. Fiz a marcação e colei essa placa. É muito importante que você faça a marcação para depois colar e também coloquei um pouco de cola quente nessa parte de baixo para ajudar para ficar bem mais firme. Fiz a marcação dessa placa que vai ser a divisória das gavetas bem no meio e marquei deixando 38 centímetros de cada lado. E a distância dessa placa da parte de baixo das gavetas para a parte de cima deixei com 13 centímetros de distância. E agora com tiras de papel Paraná vou colar de frente das placas de papelão para dar acabamento. Se você não tiver papel Paraná, você pode usar o papelão fino para fazer esse acabamento. E para colar essas tiras de frente das placas de papelão, usei a cola quente. Finalizei de fazer o acabamento de frente das placas de papelão com as tiras de papel Paraná. E agora eu vou fazer a papietagem. E para fazer a papietagem, vou usar cola branca diluída em água e revista velha. Se você não tiver revista velha, você pode usar livros velhos ou jornal, que vai dar o mesmo efeito. O importante é você colar as camadas de papel e deixar secar. Nesse caso, vou aplicar 2 camadas de revista com cola e vou deixar secar. Você pode colar as 2 camadas de uma vez ou então deixar secar entre uma e outra camada. Uma dica importante: quanto mais camadas de papel com cola você colar, mais firme vai ficar o seu móvel, ok? Algumas pessoas perguntam nos comentários qual é a quantidade de água que tem que adicionar na cola. Você vai adicionar um pouquinho de água na cola, só para ela ficar um pouquinho líquida e facilitar na hora que você for passar no papel e aplicar no móvel, ok? Não muita água, só um pouquinho para a cola ficar um pouquinho líquida.
E essa cola que uso é aquela cola escolar, cola branca que você encontra em papelaria. E se você quiser usar também, você pode usar a cola PVA, mas só que ela é um pouquinho mais cara. Fiz a papietagem em todo o móvel e deixei secar. E agora nessa parte de trás, vou cobrir com esse papel graft, que é o mesmo papel que aquele papel madeira que você encontra em papelaria. E para colar esse papel na parte de trás do móvel, vou usar cola branca diluída com água. Depois é só deixar secar. Aqui eu tenho as medidas das gavetas. Eu vou fazer 2 gavetas do mesmo tamanho. E para montar essa gaveta, vou usar cola quente. Essas placas de papelão, cada pedaço disso aqui tem uma camada de papelão e depois vou reforçar com mais uma camada. Lembrando, se você não tiver a pistola de cola quente, você pode usar apenas a cola branca. Mas só que ela demora um pouquinho para secar e você pode usar a fita crepe para as placas não saírem do local. Aqui eu já montei, vou usar 2 gavetas do mesmo tamanho e vou fazer a papietagem. Vou colar 2 camadas de revista com cola em cada gaveta, ok? Depois que fazer essa papietagem, vou deixar secar. Lembrando, você pode usar tanto livros, ou jornal, ou cadernos velhos que você tem na sua casa para fazer essa papietagem. O importante é você colar as camadas de papel. Se caso você queira fazer esse projeto, vou deixar na descrição desse vídeo a lista com todas as medidas das placas de papelão e também a lista com todo o material que usei para fazer. Fiz a papietagem em todas as peças e deixei secar e elas ficaram assim. E agora vamos para a próxima etapa. E para cobrir esse móvel vou usar o papel contact, mas se você não quiser usar o papel contact, você pode cobrir com papel graft todo o móvel, ou então você pode pintar. Aqui eu estou usando esse papel contact que você encontra em papelaria ou em lojas de decoração. Esse papel contact eu encontrei em uma loja de decoração. Vou cobrir todo o aparador, só na parte de trás, porque eu cobri com papel graft. E também vou cobrir todas as gavetas com esse papel. Finalizei de cobrir todas as gavetas com papel. Eu só não cobri essa parte da frente da gaveta, porque eu vou colar esse pedaço de papelão com essas medidas. Eu cortei esse pedaço de papelão e depois cobri com o mesmo papel contact que eu usei para cobrir as gavetas e o móvel. Vou passar cola de papel de frente e depois vou colar ele dessa forma. Vou colar e vou deixar secar. Depois que colei e deixei secar, as gavetas ficaram assim e agora eu vou fixar os puxadores. Vou fazer a marcação bem certinha, centralizado, onde vou fixar os puxadores. Depois vou furar com a ajuda de uma tesoura com a ponta bem fina, mas você pode usar também um prego para fazer esse processo. Depois que fiz a marcação e furei com a tesoura, vou fixar os puxadores com a ajuda de uma chave de fenda e vou fixar utilizando também parafusos. Depois que fixei, eles ficaram dessa forma. Fiz esse processo nas 2 gavetas, elas ficaram assim, e o móvel com a gaveta ficaram desse jeito aqui, ó. Agora eu vou encaixar aqui as gavetas. E esse foi o resultado final do aparador. Se você gostou desse projeto, deixa seu like e comenta aqui nos comentários o que você achou desse móvel. E se você é novo aqui no canal e não é inscrito, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações que toda semana tem vídeo novo aqui, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Lembrando que esse móvel pode ser usado como se fosse um móvel de madeira, porque ele fica bem firme, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.